Bem, pessoal, meu projeto, então, chama PRFuzz, e eu vou aplicar a aprendizagem por reforço para testar APIs, mais especificamente para testar a API em desenvolvimento do Ref, que o Zambonin mostrou para vocês mais cedo. Então, eu peguei o código que ele mandou das APIs que estão ali do Backbone, quando ele mostrou a arquitetura, e eu vou tentar testar essa API com o uso de inteligência artificial, mais especificamente as técnicas de aprendizagem por reforço, certo? Então, rapidamente, o conteúdo que eu vou cobrir. Primeiramente, vou falar o que é API Fuzzing, o que é a aprendizagem por reforço, os experimentos, resultados e a conclusão que eu tive desse trabalho. Opa. API Fuzzing, então. Fuzzing é uma técnica de teste que é a injeção automatizada de dados massivos, mal formados ou semiválidos nas interfaces de entrada de um sistema. Para fuzzing de API, mais especificamente, o que isso significa? A API expõe uma interface para o ambiente com a qual você interage com ela. O fuzzing de API significa que eu vou bombardear essa entrada com dados que podem não ser válidos para essa API, ou dados que podem quebrar ela numa sequência de dados. Às vezes você manda um dado válido agora, um válido em seguida, depois um inválido, e você vai vendo como ela responde para isso. Pode ser que ela consiga tratar todos os casos que você tente implantar de erro, pode ser que ela não consiga. O fuzzing vai testar isso, bombardear ela e ver os resultados que ela obtém. O uso de fuzzing, então, permite que a gente teste as APIs de maneira exaustiva. Pode ser que tu não ataque exatamente os caminhos mais eficientes, mas tu consegue cobrir uma grande possibilidade de superfície de ataque dela. Alguns exemplos, então, de vezes que API Fuzzing foi usado na literatura e quais são as limitações que eu estou buscando nesse trabalho superar. Primeiramente, o Wrestler, que é essa primeira aqui, ela é uma técnica que não usa nada de IA, mas ela depende da especificação formal da API. Então, quando você monta uma API, você vai ter a especificação de tudo o que ela vai fazer, todas as entradas, todos os estados, isso é muito importante. APIs costumam ter estados, não necessariamente, mas é muito comum. Então, eu tenho um estado que eu recebo uma requisição, aí eu faço algo, e depois algo, e depois algo. Essa sequência de estados, ela consegue ser, ela é formalmente definida. Então, esse testador de APIs, Raster, ele usa uma heurística em cima dessa especificação. Então, eu tenho a definição exata da API e eu consigo testar ela, a partir daí. Qual o problema? Eu preciso da especificação exata da API. Muitas vezes eu não a tenho, ou eu tenho uma versão desatualizada da especificação. Nesses casos, o Raster vai falhar. Uma evolução do Raster, não necessariamente, mas uma ideia para superar esse problema, é o Morest, que é outra solução desse tipo da literatura. A ideia do Morest era, bem, já que às vezes as minhas especificações de API estão desatualizadas, por que eu não uso uma inteligência artificial, um sistema de grafos, um modelo de grafos de inteligência artificial, para eu conseguir atualizar dinamicamente a minha especificação da API? Então eu começo com uma especificação, mas ela foi atualizada e eu não arrumei a especificação. E aí esse meu modelo de IA consegue aprender as novidades e assim se adaptar e ter um modelo melhor. Só que ela ainda assim depende muito da exatidão inicial da minha especificação. Se inicialmente eu tenho uma especificação ruim, pode ser que eu nunca consiga aprender e corrigir essa especificação através desse modelo de grafos. E a terceira abordagem é outra que usa também aprendizagem por reforço, assim como a minha, que era Arat RL. Só que ela supõe algumas coisas que a minha não supõe. Por exemplo, que sempre que eu tenho as mesmas entradas para a API, eu vou ter a mesma resposta. Ou seja, ela não supõe estado. Porque se eu mudo de estado e recebo uma mesma entrada, eu vou mudar a resposta. Esse cara não supõe que isso pode acontecer, então ele não consegue seguir necessariamente o funcionamento de uma API e mapear isso. Bem, então, o que é... Primeiro aqui tem um disclaimerzinho sobre LGPD, porque como eu estou fazendo testes de APIs e teste dessa API que está sendo desenvolvida, eu tenho que deixar claro que eu estou tentando atacar ela, então tá tudo bem, é um ambiente controlado, os dados são todos falsos. Se vazar alguma coisa aí, já adianto para vocês que meus testes foram bem sucedidos, então eu consegui quebrar a API, vaza algumas coisas, mas todos esses dados, eles são falsos e não tem nenhum risco. Se fosse usar isso numa API de verdade, que está no mercado, está em produção, seria um problema. Então, o que é a aprendizagem por reforço? Que é o método que eu estou querendo abordar esse problema. A aprendizagem por reforço é uma abordagem de inteligência artificial que tem uma extremamente simples interação. A ideia é que a gente tem um agente inteligente que de alguma maneira vai aprender alguma coisa e ele interage com um ambiente que ele não precisa conhecer. No nosso caso, desse projeto, o ambiente vai ser exatamente a API do Ref, que está ali no backbone da arquitetura do Ref que o Zambonin mostrou mais cedo. E como é que o agente vai interagir com esse ambiente? Através de uma ação, que é uma coisa que ele faz sobre o ambiente, através de um estado, ou seja, ele tem alguma maneira de codificar como está o ambiente depois dessa ação, e uma recompensa, que é um número, um numeral mesmo, que consegue metrificar o quão boa foi a ação sobre o ambiente, certo? Então, aqui só esclarecendo um pouquinho de quais são o ambiente, o agente e os três sinais da interface. O ambiente, no nosso caso, é uma instância isolada do backbone do registro eletrônico federado, então ele vai estar rodando lá.
E o agente é um container Docker, ou seja, Docker é um sistema de containerização, ou seja, tu consegue separar as instâncias que estão sendo executadas, e eu vou ter dois caras separados que se comunicam por uma rede, um deles é o ambiente, que está com a API, e outro é o agente, que está interagindo com essa API. E aí, só um disclaimerzinho também, que a API está sob teste, vai encontrar vários erros, provavelmente se estivesse em produção não acharia tantos ou nenhum, idealmente. Então agora falando sobre as 3 sinais da interface: a ação, a recompensa e o estado. O mais importante, o mais interessante nesse momento são as ações. Quais são as ações que a gente pode fazer sobre o ambiente? Quais são as maneiras que a gente pode tentar quebrar a API? Eu mapeei 9 classes de mutação, que são as ações mais propriamente ditas, o que o agente pode fazer sobre a entrada da API que ele está enviando, e eu tenho 10 alvos, que são os alvos da própria API. Ou seja, quais são as entradas, onde são as entradas que essa API está aberta, ou seja, quais são as requisições que ela pode receber. Ler alguma coisa, acessar uma certidão de óbito, escrever uma certidão de nascimento, são as entradas, então são os meus targets, meus alvos, e eu tenho 9 mutações. Quais são essas mutações? Aqui estão elas. A primeira delas é baseline, ou seja, eu mando uma requisição válida, eu não faço nenhuma mutação, eu mando uma entrada válida para essa API. A segunda é overflow, ou seja, em vez de mandar um inteiro ou uma string que coubesse ali naquela requisição, eu mando um negócio gigantesco. Injeção, aqui eu estou tentando enganar o SQL e eu estou fazendo alguns tipos de ataques, que é, eu pego uma entrada válida, por exemplo, um CPF, e eu mando uma entrada não válida ali dentro, ou seja, eu mando um número a mais ou um número a menos, eu tento quebrar, de alguma maneira, os formatos do que é esperado. Uma confusão de tipo, ou seja, era para eu mandar um tipo, eu mando outro. Uma confusão semântica, aqui é mais no sentido de, eu mando um CPF, o formato dele está correto, mas ele não passaria na validação de CPF, ou seja, no verificador no final está errado. Uma composição, que é escolher 2 de qualquer das que eu tenho, então, em vez de fazer uma mutação só, eu faço 2 num passo só. Manipulação de autenticação, essa é a mais interessante, talvez, para a área de segurança, que é, eu vou me comunicar com a API e eu vou receber um código de verificação, de autenticação, que mostra a segurança de quem eu sou, para quando eu fizer a próxima requisição, eu tenho a permissão adequada para fazer aquilo. Nesse caso, eu vou salvar uma permissão e mandar para outro acesso. Ou seja, esse novo acesso não deveria me deixar fazer aquilo que eu estou tentando com a permissão que eu estou usando naquela comunicação. A estrutural é a remoção ou reordenação de campos obrigatórios, ou seja, eu mando a data no lugar do nome, o nome no lugar da data, ou não mando alguma coisa. E, por fim, a violação de formato. E esse seria mandar um formato errado. Então, eu estou esperando um número de tantos dígitos, eu vou mandar um dígito a mais, um dígito a menos, ou algo do tipo. Eu faço essas mutações sobre os alvos que existem e eu tento ver como vai reagir o meu ambiente. Para saber isso, eu preciso entender o estado. Como é que eu vejo o que está acontecendo na API? Isso tudo lembrando que Lembrando não falei ainda. Mas muito importante, a API é uma caixa preta. O meu sistema de teste não faz ideia do que está acontecendo lá dentro. Ele só está mandando comunicação pela rede Docker, rede local. Ele não precisa saber o que a API é, o que existe lá, como é que é o código dela, como ela funciona. Então eu tenho que ter alguma maneira de, sem ver o código da API, sem ver exatamente o que ela está fazendo, entender o que está acontecendo lá dentro. Para isso, minha representação de estado é um vetor de 20 elementos, que usa 10 dimensões escalares, como o último alvo mutação, isso o agente sabe porque é ele mesmo que fez esse alvo mutação, o status HTTP, que vem na resposta da API, a latência, que ele consegue medir pelo tempo que foi e voltou, o tamanho da resposta, que ele também consegue medir pelo pacote que ele recebe de volta, indicadores de anomalia, que o próprio protocolo HTTP vai colocar ali, e isso somado a 10 taxas de sucesso móveis, ou seja, nos últimos 10 passos eu tive sucesso, a API foi bem sucedida ou ela deu algum erro. Isso é o estado, ou seja, como é que eu consigo visualizar, como é que o agente visualiza essa API que ele não conhece. E a função de recompensa. A função de recompensa é a única coisa que vai direcionar esse agente para o que ele quer. Ou seja, o que o agente quer fazer? Quebrar a API. Então eu tenho que, de alguma maneira, metrificar quando ele consegue e quando ele não consegue. Tem algumas nuances e por isso que tem tanta coisa escrita aqui. Seria muito simples. Quebrou, recompensa boa, não quebrou, recompensa ruim. Só que eu tenho algumas coisas. Por exemplo, bônus de novidade decrescente por par. Alvo mutação. O que isso significa? Se o agente faz várias vezes a mesma coisa e funciona, ele ia ficar viciado. Ah, isso funciona? Então vou fazer de novo. Isso funciona? Vou fazer de novo. Então a recompensa ela decresce se ele repete muito para que ele não fique viciado. Tá fazendo muitas vezes a mesma coisa, a recompensa vai diminuindo cada vez para que ele invente alguma coisa nova. Recompensa por falha grave, então tem esse 5xx é a resposta do HTTP, é um código de erro de uma falha grave, então é muito positivo, recompensa mais positiva. Progresso de autenticação, então quando eu uso aquela questão da autenticação e isso dá certo, ele ganha mais pontos. E detecção de anomalias, assim por diante.
Então, minha função de recompensa engloba vários fatores que tentam metrificar da melhor maneira possível o que foi positivo para a gente, sem viciar ele em respostas óbvias, de certa forma. A classificação de gravidade dos achados. Então, eu uso exatamente o critério do próprio HTTP, com algumas coisinhas a mais, para identificar o que são falhas médias graves, críticas ou baixas. Uma falha crítica é uma falha que tem um código 5xx e tem evidência de vazamento interno, stack trace, ou erro de driver do banco, ou seja, deu um problema muito grande dentro do API e eu consigo detectar isso. 5xx ou timeout, sem evidência de vazamento, é um pouco menos sério. A média com requisição mutada aceita, ou seja, eu mandei algo, ele não deu problema nenhum, ele rodou, só que eu mandei algo errado. Então pode ser que lá dentro dê algum problema que ele não detectou que é um problema. Ou uma resposta que é simplesmente um pouco maior do que deveria ter sido, mas pode ser que não aconteça nada. Então, isso aqui eu vou ser usado daqui a pouquinho para mostrar os resultados. Eu vou dividir os resultados em quais é a gravidade de cada uma das falhas. Mas a ideia é que a gente consiga visualizar isso de maneira melhor. Antes eu não tinha feito isso e estava bem difícil de visualizar os resultados. Todas as falhas diferentes eram só uma falha a mais e não estava claro o que era importante e o que não era. Experimentos, resultados, então. Eu fiz um desenho experimental, uma metodologia de experimentos, que é uma ablação, um estudo de ablação, na qual eu fui fazendo pequenas modificações sobre o mesmo agente para entender exatamente o que fazia mais diferença ou menos diferença. Para isso, eu tenho uma baseline, que é um agente aleatório, ou seja, o agente escolhe uma ação aleatoriamente, ele sorteia, ele não está aprendendo nada. Em seguida, eu tenho esse algoritmo Recurrent PPO, que é um algoritmo clássico de Reinforcement Learning, clássico, não no caso do sentido de antigo, mas muito utilizado, ele é estado da arte no momento, para a maioria das aplicações, e com parâmetros padrão sem tuning, o tuning que é afinar, né, você acertar os hiperparâmetros do agente para que ele seja o mais eficiente possível, você não faz isso para ver o que acontece. Em seguida, o Recurrent PPO com um algoritmo de tuning. Então, aqui ele tem o tuning. O Optune é uma ferramenta de tuning automático. Então, no início do experimento, ele vai fazer o tuning correto e depois ele vai executar o experimento. Em seguida, o E3, ele é PPO... no caso, esses dois, Recurrent PPO, significa que é o PPO com LSTM. LSTM é um algoritmo de memória. Por que isso importa? Uma API, como eu falei, ela é stateful, ela tem estado. Se o meu agente não tem memória, ele não consegue entender como a evolução da API está acontecendo. A ideia é testar um agente com memória, com algumas variações, e testar um agente sem memória. Será que a memória faz diferença para esse caso? Parece que vai fazer. Parece que importa porque a API tem estado. Mas será que o agente consegue fazer diferença nisso? E, por fim, um Recurrent PPO, ou seja, tem memória, é PPO, e aqui a diferença é a exploração do E2. O que eu fiz aqui? Quando eu fiz alguns experimentos iniciais, sem o tuning, aconteceu o que se chama colapso de exploração, que é o agente ficou viciado em fazer uma coisa só. E aí ele não tinha parâmetros que obrigassem ele a explorar coisas novas. Em poucas palavras, é mais ou menos isso. Então a ideia é que, quando eu fiz o tuning, isso foi corrigido, porque esses parâmetros de exploração estão dentro do tuning. Mas será que o E1 e o E2 só são diferentes por causa dos parâmetros de exploração ou todos os outros parâmetros do tuning também fazem diferença? Então a ideia do E4 é se comparar principalmente ao E1. Ou seja, se eu fizer todo o tuning ou só o tuning dos parâmetros de exploração, qual será a diferença que eu vou ter? Bem, um pouquinho complicado, mas vamos então para os resultados. Aqui eu trago isso numa tabela, em seguida tem um gráficozinho. Então, interessante que nenhum dos 5 experimentos apresentou o colapso de exploração, que foi o que estava acontecendo antes, e a cobertura de 100% foi sustentada do início ao fim. O que significa que eu testei todos os pares, ação, mutação, em todos os casos. E aí, por fim, o que é mais interessante, quais são os bugs, quantos deles são críticos e altos. O score ponderado é uma maneira que eu tenho de metrificar os números de bugs com o peso deles. Então, é uma métrica, digamos, de a nota total de bugs que foram encontrados. Então, para infelicidade de quem está programando a API, ou felicidade, o experimento aleatório já achou 40 bugs únicos. Então, 3 deles são críticos e 6 são altos, de alto risco, então isso tem que ser corrigido. E a gente percebe aqui claramente que tem uma diferença muito grande entre aquele que não tem agente, que é o E0, e os que têm agente, foi de 40 para 60 bugs, em média. E interessante que a gente não percebe tanta diferença entre os outros, eles estão bem próximos. Em rodadas anteriores de experimentos, isso não aconteceu. Isso tende a indicar que a memória não fez tanta diferença quanto era esperado e que o tuning também não fez tanta diferença quanto esperado. E mais interessante ainda é que o melhor resultado de todos, tanto em termos de score ponderado quanto de bugs únicos, foi exatamente o cara que não teve o tuning completo, mas somente o tuning de exploração. Curioso, principalmente porque, no nosso caso, a gente não teve colapso de exploração em nenhum caso. Então, preservar os parâmetros de exploração, mas não os outros, não deveria ser tão efetivo, mas acabou sendo.
como acho que acontece bastante quando você roda experimentos, você se surpreende com os resultados. Hã, de modo geral, então, a memória não foi muito efetiva, mas isso eu vou falar um pouquinho mais nas conclusões. Opa, lado errado. Aqui, então, eu tenho um gráfico só distribuindo esses mesmos resultados. Aqui eu não separei os bugs por gravidade, mas simplesmente por número. Então, o número de bugs ao longo do tempo. Aqui eu tenho o número de passos do ambiente em milhões. Os meus experimentos foram rodados com 2 milhões de passos, ou seja, 2 milhões de requisições para API e respostas para a gente. E aqui eu tenho ao longo do tempo como cada um deles evoluiu. Acho que as cores estão mais ou menos de ver, mas a gente pode ver, em resumo, que o E0 está aqui embaixo. Ele para de aprender, ele nunca mais... Como ele não aprende, né? Ele é aleatório, mas ele para de explorar bugs aqui nos 250 mil passos, nunca mais acha nenhum, o que é interessante. E os outros que têm os agentes aprendendo, claramente aprenderam alguma coisa, tem muita diferença do E0, mas não tiveram a maior diferença entre eles lá em cima, apesar de que o E4 sai um pouquinho na frente. Então, quais são os principais achados dessa minha exploração? Primeiro é que o Reinforcement Learning, a aprendizagem por reforço, supera o agente aleatório de maneira bastante concreta, que a gente viu o E0 comparado aos outros. A segunda é que a necessidade de memória recorrente não se confirmou, como era esperado, como era a hipótese, o que é bem interessante. Uma possível conclusão é que a contribuição da LSTM parece condicional aos hiperparâmetros e ao espaço de ações, não incondicional à tarefa. Outra conclusão possível é que, meus experimentos foram muito curtos para explorar esse tipo de otimização da gente, então, sim, a memória deveria fazer diferente, talvez ela fizesse num experimento mais longo, onde o agente pode testar mais coisas e aprender mais, ou 2, talvez não faça diferença mesmo. E o controle de exploração continua ajudando com um efeito mais modesto, em relação a uns experimentos que eu fiz anteriormente. O E4, que é esse que manteve os parâmetros de exploração, mas não os outros, numa rodada anterior, tinha sido muito melhor do que os outros, agora ele foi um pouquinho melhor, o que é curioso, de novo, não sei exatamente porquê, mas ele seria o melhor caso que eu tenho aqui. Se eu fosse oferecer essa ferramenta hoje em dia, talvez eu oferecesse essa versão. E evidência concreta, então, já mostrando aqui as 3 vulnerabilidades críticas, que não sei se vocês vão lembrar, todas as variações, as ablações da gente acharam 3 vulnerabilidades críticas. E quais são elas? Todas têm o mesmo alvo, então post pessoas, ou seja, criação de pessoa não autenticada. Fica aí a dica para quem está programando essa API. Aqui está o maior problema. E aí eu tenho também salvo, depois de executar essa minha ferramenta de teste, ele salva exatamente quais foram os payloads de todos os casos de erro. Então eu consigo ver exatamente o que causou um problema. Por exemplo, esse payload aqui, que me parece um nome vazio, por exemplo, talvez seja esse o problema. Uma data de nascimento que não faz sentido, porque é no futuro, talvez não seja esse o problema. E um CPF que eu não sei se está válido. Mas, então tem que avaliar todos esses critérios, mas isso foi um dos que deu um erro interno do servidor, ou seja, parou a API, ela foi completamente derrubada. Outra coisa interessante é que eu também tenho um número de payloads brutos para um mesmo erro, porque como eu mapeio o erro dada uma ação e mutação, eu tenho uma ação. Perdão, uma ação e uma mutação junto, um alvo e uma mutação, eu tenho uma ação. E eu estou juntando os erros exatamente por isso, ou seja, dado um alvo e uma mutação, eu tenho um conjunto de erros. Só que esse tipo de erro, com esse mesmo alvo e essa mesma mutação, deu erro para 24.500 payloads diferentes. Ou seja, crashou praticamente com 24.000 coisas diferentes nesse mesmo alvo com essa mesma mutação. Opa, lado errado. A conclusão, então, mostra que fazer esse tipo de solução é possível, é viável, ele funciona, ele é melhor do que um agente aleatório. Claro que sempre vai caber melhorar isso. Trabalhos futuros, então, seria replicar o estudo de ablação com múltiplas sementes aleatórias. Pode ser que alguns dos meus achados tenha sido um pouco aleatório. Fazer várias sementes vai garantir que isso não seja explorado. Investigar por que não houve colapso de exploração do E1. Antes tinha acontecido, não aconteceu mais, não ficou claro por quê. Validar a ferramenta contra APIs de terceiros. A minha ferramenta ela é análoga à API. As mutações são fixas, não dá ainda nessa versão para adicionar mutações novas, mas os alvos da API são... Você entra na API, você coloca na ferramenta através da biblioteca OpenAPI, que foi uma sugestão do Zamonin, de deixar isso um pouco mais genérico. Então, se você tem uma API qualquer, você pode exportar o esquema dela, importar nessa ferramenta e testar qualquer API com isso. Mas não foi feito experimentos, então valeria também validar isso. E adicionar a funcionalidade do usuário criar e modificar as classes de mutação do agente. Então, se o agente pode entrar com alvos que ele quiser, e ele pudesse também criar as mutações que ele quisesse, a ferramenta ficaria muito mais genérica. Então, também seria uma relevante contribuição futura. E eu acho que é isso. Só as referências. Obrigado. Parabéns, Diego. Muito legal. 2 sugestões. Uma você já deve estar pensando em publicar, né? Em algum lugar, SPSEG, não sei. A segunda é, o Operador Nacional de Registro Civil de Pessoas Naturais tem um
um manual interno, acho que não virou política ainda, né? Sobre boas práticas para escrita de APIs. Me parece extremamente factível de adicionarmos a tua ferramenta como um passo obrigatório no ciclo de desenvolvimento de uma API, né? Então, antes dela ir para homologação, antes dela ir para produção, passar por essa... No deploy, a gente pode fazer isso no deploy, né? Automatizado no CI/CD, né, do GitLab. Mas, então faço essa provocação, né, do Zambonin, talvez fazer essa ponte, não sei como a gente pode pensar, mas acho que já é obrigatório que o desenvolvedor forneça o OpenAPI Spec, então já me parece ser possível fazer isso, não sei o que vocês acham. Não, você já comenta, eu queria só incentivá-los, né, vocês dois, a publicar isso aí, né? Falou SBSeg, pode ser SBSeg, pode ser outro evento, mas escrevam, é um trabalho muito legal, gente, e é um trabalho que pode dar frutos, né? Didáticos, científicos, enfim, técnicos para vocês, né? E promover o nome, principalmente teu, né? Que novinho, começando aí, mas é um trabalho muito legal que vale a pena publicar, tá? Então, não deixe de publicar, tá? Eu acho que dá para integrar, sim, ao guia e as APIs que já existem, mas existe a questão da semântica da API, né? Das mutações. Então, se tu quiser comentar. Acho que precisaria de algumas modificações antes de fazer essa integração, claro. A principal delas seria possibilitar novas mutações, como eu tinha falado, tá ali nos trabalhos futuros. E aí isso não é tão trivial quanto parece, porque para a pessoa poder colocar mutações novas, tem que ter alguma maneira de entender a semântica do que é uma mutação para uma API genérica. Então, o que é a pessoa adicionar uma mutação? Ela tem que operar sobre um payload que ela não conhece, que vai estar numa construção sintática definida, mas semanticamente pode significar qualquer coisa. Então, tem um desafio, acho que exigiria, mas é um trabalho de pesquisa, não é tão trivial para fazer, mas é possível e é interessante. Então, acho que é válido, seria útil, é exatamente essa a ideia da ferramenta que eu propus. É uma POC, então não estaria pronto como está assim, mas claro que cabe evoluir isso e transformar numa ferramenta realmente para produção, para a linha de produção. Né? E só a última complementação, o grafo do IDRC que tu falou dos comportamentos do usuário, para mim, elasticamente veio assim na hora, porque é uma forma de explorar comportamento, né? Então eu pensei de dar para integrar, só para contextualizar, ontem o Frederico apresentou um grafo onde eles mapeiam todos os comportamentos como se fosse um diagrama de atividades do usuário dentro de uma página do IDRC, que é algo que está em produção, todo mundo utiliza, etc., dentro e fora do registro civil. Então, acho que já é um caminho óbvio, pelo menos fazer a parte semântica do IDRC com essa metodologia. Mas qual seria a performance disso? Porque eu estou me autenticando e a tomada de decisão seria instantânea. Vendramin, é que eu acho que roda antes. Não é no IDRC, é uma metodologia pré-deploy para que sejam encontrados possíveis comportamentos anômalos. Então, no IDRC, o IDRC vai continuar igual. Do código? Ah, tá. Então, tudo bem, tá, entendi. Então tá bom, gente, se quiserem, né, mais informações, o Diego, a gente, né, tá disponível para fazer o contato. Então, uma outra salva de palmas pro Diego, por favor.